Antes de começar o filme, saiba que esse é um trailer. Isso quer dizer que essas são as informações que tem antes do filme começar. Logo que você chega no cinema, quando pega a pipoca, tem aquelas introduções. É isso que você está vendo agora. Presta atenção. Vai lá, pega sua água, seu chá, seu refri, separa a sua pipoca, convida mais alguém para assistir junto com você e já presta atenção no que eu vou te dizer. Agora vai ao ar o primeiro capítulo. Você tem que assistir até o final. Só que não basta assistir apenas o primeiro capítulo, você vai ter que assistir o capítulo 2, que vai ao ar no dia 30 de janeiro, na terça-feira, também às 20 horas, aqui pelo YouTube. E logo após o capítulo 2, na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, o terceiro capítulo, que aí sim nós teremos o nosso filme completo. Não adianta você assistir o capítulo 1 se não der continuidade. É como um livro, você só pode ir até o final se você der a continuidade página por página. Nosso filme ele foi pensado desta forma, capítulo por capítulo, você vai acompanhar os 3 capítulos. Já anota na sua agenda. Domingo, 28, capítulo 1, esse que vai começar daqui a pouquinho. Terça-feira, 30 de janeiro, segundo capítulo, e quinta-feira, 1º de fevereiro, terceiro capítulo. Ah, detalhe, já aproveita, se inscreve aqui no canal e compartilha, manda este capítulo, manda esse filme para todas as pessoas que você gostaria que também assistissem e que também fossem impactadas com este filme, com essa transformação. Já tenho que te avisar o seguinte, nós temos um grupo de WhatsApp, que é o grupo oficial do nosso filme. Você já faz parte do grupo? Se você ainda não faz parte do grupo, então aqui ó, abaixo, nos comentários, vai aparecer o link. Entra lá no grupo de WhatsApp, permanece no grupo, para você receber todos os links dos capítulos e todas as informações do que vai acontecer ao longo do filme. Bom filme para você! Mais de 89% das pessoas que tentam colocar em prática a lei da atração ou mudar a realidade não conseguem obter resultados definitivos, mesmo usando várias técnicas e mantendo a energia elevada e a frequência vibracional alinhada com os seus desejos. Isso se deve ao fato de que o segredo ainda não foi totalmente revelado. O que ainda não foi revelado? O que eles estão te escondendo? O que falta ser compreendido? Onde essas pessoas estão errando? Será que a lei da atração realmente funciona? Durante este filme, que será dividido em 3 capítulos de 3 partes, você irá descobrir o fim da lei da atração, o filme. Irá aprender o que estão te escondendo há muito tempo e poderá juntar as peças que faltavam na lei da atração para você obter resultados definitivos em sua realidade. Prepare-se. A verdade virá à tona em 3, 2, 1. Sejam bem-vindos ao documentário A Verdade sobre a Lei da Atração. Eu sou sua treinadora e estou aqui para te mostrar a verdade sobre a Lei da Atração e revelar o segredo que ainda não foi revelado a você. Para você que ainda não me conhece, eu sou Lucimara de Moraes, sou doutora honoris causa em filosofia, treinadora, mentora, CEO da Universidade Corporativa Templo do Saber, criadora do único método de Lei da Atração do Brasil que tem um reconhecimento pelo Ministério da Educação, que é um método Lei da Atração Consciente, a única que vem ensinando e já ensinou a mais de 30 mil pessoas no Brasil e no mundo a verdade sobre a Lei da Atração e como se utiliza a Lei da Atração. Sem técnicas, sem vibração, sem elevar a frequência. E durante este treinamento, durante esse documentário, eu vou te ensinar e vou te conduzir algo que você ainda não sabe, algo que você não aprendeu, algo que ainda não foi revelado. E eu quero que você tenha um compromisso e acompanhe todo esse documentário do começo ao fim. Seja muito bem-vindo à verdade sobre a Lei da Atração. A revelação do que contém nesse documentário nunca veio ao público antes, até agora. E você está prestes a descobrir o que está oculto, escondido, guardado a 7 chaves e que jamais será descoberto e revelado a pessoas como você, se não fosse através desse grande movimento que estamos fazendo
neste documentário. Eu recomendo que você assista todos os capítulos sem exceção, pois cada capítulo irá revelar o motivo pelo qual você se esforça tanto e não consegue mudar de vida. Porque é tão difícil ter dinheiro sobrando na sua vida. Você irá descobrir o que te sabota, o porquê que você tentou tudo até agora, e isso te mantém exatamente no lugar onde você está. Mesmo que você aplique inúmeras técnicas, faça o bem, eleve a sua energia, a sua positividade. Os gurus e mestres da lei da atração te mantêm escravo de inúmeras técnicas difíceis para te manter preso na ilusão de que pensar positivo, elevar a frequência, reprogramar a sua mente e manter a energia elevada faz com que você se culpe quando a lei da atração não funciona do jeito que você gostaria, causando problemas de saúde como ansiedade, depressão, angústia, insônia, preocupação, se apegando cada vez mais aos conceitos errados, criando pânico e terror psicológico na sua mente, para você continuar fazendo exatamente o que eles querem que você faça. E isso te coloca entre os 89% das pessoas que não sabem de fato como a lei da atração funciona. Esse é o motivo principal do porquê eu não abordo técnicas, eu não ensino reprogramação. Os meus alunos não elevam energia e não mantêm a frequência vibracional elevada o dia todo, porque nada disso é cientificamente comprovado. Que bom seria se você também pudesse se libertar dessa gaiola que te colocaram. Essa gaiola que te obriga a passar horas, dias, meses fazendo técnicas para a lei da atração e mesmo assim não tem grandes resultados. Que bom seria se você pudesse usar a verdadeira lei da atração sem vibração, sem enrolação, de forma fácil e definitiva. O método, ele causa esse tipo de transformação e é exatamente isso que você será apresentado, mas não agora. Agora eu vou te falar sobre a verdade da lei da atração. A primeira verdade: você não atrai como um imã, você é atraído para as coisas que você quer. Te ensinaram que você precisava acreditar, sentir, vibrar, mas a realidade que você quer modificar, essa realidade que você precisa mudar, ela é construída e modificada através da consciência. O que é consciência? Onde ela está no seu cérebro? Então a realidade, ela é o quê? Percepção. É o que você percebe, não o que você atrai. E a percepção, ela é 100% comandada pelo cérebro. Ou seja, se você tentou usar a lei da atração até agora e fez de diversas formas e não teve grandes resultados ou resultados definitivos, saiba que você fez errado. Porque é um mecanismo cerebral. E nesse caso, o que você precisa mudar? É a química do seu cérebro que precisa ser modificada. Tudo no universo já existe, sempre existiu. Permanecerá existindo sempre. Você é que não percebeu. Porque não está consciente de tudo o que há. De todas as infinitas possibilidades. Então, se existe um mecanismo cerebral para fazer com que a lei da atração consciente funcione mais fácil e mais rápido, permita que eu te explique como é que de fato isso funciona, para você fazer um teste aí. Se eu perguntar para você quantos carros azuis você viu durante o dia de hoje, você sabe me responder? Talvez você diga assim, eu não lembro, eu vi alguns. Ok, e se eu perguntar quantos carros azuis você viu no dia de hoje, seja na rua, na TV, na internet, no celular, você saberia me dar a resposta? A maioria das pessoas não sabe dizer quantos carros azuis ela viu. Agora, se eu disser para você que a cada vez que você ver um carro azul, seja na internet, na rua, na revista, na TV ou passando pela frente de você, cada vez que você visse um carro azul, você ia ganhar R$1.000. Aí muda a conversa, né? Pois é. E digo mais, cada vez que você vê um carro azul, você tem que estar consciente, você tem que ir lá, marcar, ver esse carro e saber quantos carros azuis durante as 24 horas do seu dia passaram na sua frente, estiveram ali diante de você. Viu só? Esse simples exercício mostra para você que os carros azuis passaram por você, que eles já existem, que eles já fazem parte do seu universo e da sua realidade. A diferença é que você não estava consciente deles. E quando você fica consciente da realidade que já existe, então ela faz parte da sua realidade, só que de maneira consciente. Quantas oportunidades podem ter passado pela sua vida, pela sua frente, pela sua realidade, no seu mundo, e você nem se deu conta.
É isso que os meus alunos vão aprendendo quando eu mostro para eles, de maneira simples, no dia a dia, no cotidiano, como é que a lei da atração consciente é ativada. E o que eu ensino na minha formação para os meus alunos, que é o mecanismo cerebral que ativa, que coloca em prática esse exemplo simples que eu acabei de te dar, então os meus alunos tornam-se mestres na criação consciente da realidade. E eles começam a perceber e começam a serem atraídos para a realidade que eles querem viver. Dinheiro, relacionamento, a casa, o apartamento, a oportunidade dos sonhos, tudo começa a aparecer para essas pessoas. E então, elas vão sendo atraídas para viver aquele cenário consciente de realidade que ele escolheu. Viu como é fácil? Mas para isso você precisa saber como aplicar, como ativar esse mecanismo, como acionar isso aí na sua realidade. Quando você se tornar, quando você estiver consciente, você deve escolher o cenário que pretende experimentar e você será levado para ele. Agora, pare de prestar atenção no vídeo só por 2 segundos. Para de prestar atenção no que eu estou te dizendo agora. Preste atenção a algum ruído que tem aí no seu ambiente. Qualquer barulho que seja. Notou? Notou o barulho aí? Ok, mas ele já estava aí antes. Você que não estava consciente disso. Portanto, você não notou esse ruído e não deu a atenção, não estava com a atenção voltada para ele. Em neurociência, isso é chamado de habituação. É quando deixamos de perceber certas informações. É um mecanismo protetor que evita o excesso de informação. A verdadeira lei da atração é assim. Tudo já existe e no universo nós não cocriamos nada. Já está tudo pronto. Esperando pela sua decisão, pela sua escolha. Mas se você não tem consciência da existência desses cenários, como você não tinha a percepção do ruído que eu falei agora, como é que você vai viver nesses cenários? É por isso que o que você aprenderá também aqui é totalmente diferente e cientificamente comprovado. Independente da religião, da sua crença ou espiritualidade, não tem nada de místico. Isto é físico, não é metafísico, é físico. Acredite ou não, essa realidade que você tanto quer, ela já existe. Você só vai criá-la na sua vida quando estiver consciente disso. Caso contrário, ela permanecerá ali, sem que você se dê conta da existência dela. A informação da realidade se dá assim. O que existe no universo, o contato, seja o contato visual, o estímulo que a sua mente cria. E cada vez que você faz contato com essas informações, o estímulo modifica. Cada vez que você olha para uma realidade, cada vez que você pensa sobre ela, cada vez que um estímulo novo é criado e esse estímulo é modificado cada vez que você olha para a realidade, então todas as vezes que você faz esse movimento, o estímulo é alterado. A realidade ela nunca permanece igual, você está modificando ela o tempo todo. E cada vez que você tem contato com o universo, cada vez que você tem contato com essa realidade, cria um estímulo na sua mente. Lembra que eu falei que o que tem que mudar é a química da sua mente? Pois é, agora você já começa a entender um pouquinho mais onde eu estou querendo chegar. E cada vez que esse estímulo muda, cada novo contato que eu tenho com a experiência, cada vez que esse estímulo é modificado, não só quando você apenas tem o contato, mas enquanto isso não acontecer, a realidade permanece inalterada, igual. E você vai recriando sempre o mesmo daquilo que você já viu. É como um ciclo repetido da realidade. Já não chegou à conclusão, não parece para você que as coisas estão se repetindo? Você fica o dia todo pensando no dinheiro, na realidade que você quer, faz a técnica, acorda pela manhã, repete frases, eu sou rica, eu sou amada, eu sou próspera, o dinheiro vem para mim, mas nada mudou. E se você faz isso o mês inteiro, no final do mês, você ganha a mesma coisa. Você fica lá repetindo que é rica, que é próspera, por que no final do mês o salário é sempre o mesmo? Já se fez essa pergunta? Mas quando entra um dinheirinho inesperado, surgem contas também inesperadas. É o banco te ligando, multa, bate o carro, algo estraga na sua casa, precisa de conserto. No final, você volta para o começo. Sente que a vida não sai do lugar. E isso acontece todos os meses, todos os anos. No Réveillon, você diz que o ano vai mudar. Agora vai. E não sai do lugar. Onde é que você está errando
Faz sentido para você? É justo continuar repetindo um erro? Você só pode alterar a sua experiência, a sua vida, quando passar a mudar o estímulo consciente. É o que eu chamo de cenário da realidade. Então, mudando esse estímulo conscientemente, a sua mente enxergará de modo diferente, em perspectiva. E isso muda a forma como você pensa, como se comporta, como faz as suas escolhas. Isso muda o resultado final. Eu não sei se você percebeu, mas o que nós estamos falando aqui nesse filme é muito além, é muito avançado. Nós estamos indo além da parte mais metafórica da lei da atração. Porque nós não estamos falando em misticismo, em religião, nem em espiritualidade, nem energia, frequência, nada disso. O ingrediente fundamental da lei da atração, que está disponível para todo ser humano na face da Terra, independente da pessoa acreditar ou não na eficácia da lei da atração, independente da idade, do conhecimento, independente do lugar onde você está assistindo esse filme, existe um princípio, um ingrediente fundamental, que é igual para todas as pessoas no mundo. E que princípio é esse? Nós, aqui no filme, e durante todos os capítulos desse filme, você será apresentado a um novo degrau, a um novo nível da lei da atração, que eu descodifiquei, que eu já ensinei para mais de 30 mil pessoas, e agora você será apresentado a ela. Que princípio e que ingrediente é esse? A neurocriação da realidade. O que eu chamo de neurociência aplicada à lei da atração. Porque eu, como neurocientista pós-graduada em neurociência pela PUC do Paraná, sei do que eu estou te dizendo. Que hoje em dia, de 2020 para cá, houve um avanço muito grande e as pessoas expandiram muito rapidamente a consciência. Então, neste momento, o que mais e mais pessoas precisam é ir mais profundamente num assunto tão grandioso como esse. Se é o fim da lei da atração, por que o seu treinamento se chama lei da atração? Esta lei não é uma lei do universo? Não, não é uma lei do universo. Lei da atração é só um nome que ficou muito popular, muito conhecido depois de um filme, o filme O Segredo. E dentro do meu treinamento, o nome do treinamento é lei da atração. Mas eu tenho que te dizer que lei da atração não é uma lei universal, não é uma das leis que regem o universo. E o fim da lei da atração já aconteceu em 2021. Depois da pandemia, veio o fim da lei da atração da frequência vibracional, o fim da lei da atração quântica, o fim da lei da atração da charlatanice, das falsas promessas, daquele caminhão de técnicas. Tudo isso da pandemia para cá não tem mais eficácia. Tudo isso acabou. E durante esses capítulos você vai descobrir uma nova fase na lei da atração. Você vai descobrir que para você chegar nos seus objetivos, você vai ter que aprender a criar conscientemente a sua realidade. Você vai descobrir que você vai ter que usar a neurocriação da realidade, que é o princípio que eu utilizo dentro dos meus treinamentos, dentro da minha formação. E o meu treinamento se chama Lei da Atração Consciente, porque é quando você cria conscientemente a sua realidade. E a base do que eu ensino é diferente, porque a base do que eu ensino é sobre neurocriação da realidade. É algo que é inovador, que iniciou de um tempo para cá, quando a falsa lei da atração chegou ao fim. O que é que você vai encontrar no fim dessa lei da atração quântica, dessa lei da atração falsa? Nesse fim você vai encontrar um novo começo, o começo onde você aprende a usar a lei da atração de maneira correta, fácil, para ter resultados definitivos. Nós deixamos de lado o misticismo, o ritualismo e as crenças, porque existem inúmeras pessoas que não acreditam na lei da atração e ainda assim elas conseguem grandes resultados usando este mesmo princípio que eu acabei de te falar. A neurocriação da realidade. Ou seja, você, durante os 3 capítulos deste filme, você vai descobrir como usar a neurociência e como os estudos mais avançados na neurociência vêm mostrando que é possível alterar, recriar, modificar, criar 100% da sua realidade através da sua mente.
E este princípio, que eu chamo de neurocriação da realidade, é a base, é o pilar, é a estrutura de onde eu venho ensinando estas pessoas dentro da minha universidade corporativa. Nós somos a primeira e a única somos pioneiros na formação em neurocriação da realidade. Porque, com base em tudo que você vai aprender comigo, você não vai mais precisar de vibração, nem de energia, nem de técnicas para a lei da atração funcionar. Porque você vai usar um ingrediente principal que cabe a todo ser humano no planeta, que é a neurocriação, que é a sua mente. Você vai aprender a utilizar esses mecanismos aliado à transformação da sua realidade. E o porquê que a lei da atração não é como um ímã? Porque mesmo pessoas que dizem que não acreditam na lei da atração conseguem manifestar grandes resultados. Você já se perguntou por que sem acreditar elas conseguem e você, mesmo acreditando com tanta fé, você não consegue? Porque não é sobre ter fé, não é sobre acreditar. Não é sobre pensamento positivo ou coisas positivas. Se eu penso positivo, coisas positivas acontecem. Não é sobre isso. É sobre criar conscientemente a realidade. Eu e os meus alunos na minha universidade chamamos de CCR, Criação Consciente da Realidade. É totalmente diferente de visualização, de reprogramação mental, de afirmações. Se você já fez algo assim, algo parecido, você fez errado. Você erra aqui, ó. Porque eventos repetitivos tendem a se extinguir na mente, pois tem pouco acesso à consciência. Perdem a eficácia rapidamente, sendo excluídos ou jogados em segundo plano. Então quer dizer que quando você fica visualizando como se fosse uma paisagem em terceira pessoa, isso não te aproxima da realidade desejada. Eles te ensinaram que o cérebro não sabe a diferença do que está visualizando ou do que está vivendo. Mas a realidade é que o cérebro sabe a diferença sim. E não só sabe a diferença, como ele entra em um modo para te proteger toda vez que você fica repetindo essas visualizações. Quanto tempo você fica visualizando dinheiro, riqueza, carro dos sonhos, a casa, o apartamento, as viagens e a prosperidade? O que é prosperidade para você? Como você vai visualizar uma vida rica e próspera se você nunca teve? A mente só reconhece aquilo que ela conhece. Ou seja, se você nunca teve prosperidade, como você vai visualizar ela? Como vai saber de que maneira é a prosperidade se você nunca teve isso? Como você vai visualizar a alma gêmea e o relacionamento perfeito se você nunca viveu isso? E talvez tenha sido criado em uma família com muitas brigas, com relacionamentos muito estranhos. Ah, mas e a reprogramação? Nós somos seres que podemos reprogramar a mente. Não, nós não somos robôs. Não somos computadores, nem celulares. Como é que eu vou reprogramar algo que é infinitamente maior e mais complexo que uma máquina? Reprogramação mental é uma metáfora. Eles dizem reprogramar a mente, mas o ser humano não foi programado. Nem sequer veio com manual de uso. E cada pessoa é diferente. Somos seres únicos e mesmo que houvesse uma forma de reprogramar a mente, como eles poderiam reprogramar a sua mente e a do seu vizinho com a mesma técnica? Você seria igual ao seu vizinho? E eu acho que você não iria querer ser igual ao seu vizinho. Já pensou? A sua sogra, tendo a mesma reprogramação mental que você, e ambas se tornando iguais mentalmente? Ok, eu me dou super bem com a minha sogra, não tenho problema nenhum, mas com certeza eu não quero ser reprogramada mentalmente e ficar parecida com outras pessoas. Porque o que nos torna humanos, o que nos torna diferentes, é exatamente o fato de sermos diferentes. Calma. Eu não estou falando mal da sua sogra, eu não estou falando mal do seu vizinho, eu não estou falando mal de ninguém, muito pelo contrário. Mas se há algo que nos identifica como seres humanos, como pessoas, é a unicidade, somos únicos e você não tem que mudar isso. Você tem que ser exatamente quem você é. Quando você nasceu, quando você era uma criança, mas principalmente quando você nasceu, existe uma teoria que foi muito explicada por um dos filósofos conhecidíssimos, chamado John Locke. E ele costumava dizer que a criança, que o ser humano, quando ele nasce, ele é uma folha em branco. Isso quer dizer que quando você nasceu,
por ser esta folha em branco, você não veio com uma programação, um destino, uma rota, algo pronto que já vem sentenciado na sua vida. Não. Não é a programação que traz para você o resultado que você tem. E se não é a programação, porque segundo princípios de filósofos e todo o conhecimento mais antigo da Terra, nos dizem que se nós não somos programados, não podemos ser reprogramados. Ok, doutora, mas existem crenças e quando criança aprendemos determinados valores, princípios do que é certo e do que é errado e que isso vai modificando e vai compondo a personalidade durante a vida adulta. Ok, mas quando você veio ao mundo, você era uma folha em branco. E esta folha em branco pode ser reescrita, pode ser reestruturada da maneira como você escolher. O que fica mais conveniente, mais parecido dentro daquilo que você vê no teu consultório, com os teus clientes, programação ou aprendizado? É um aprendizado, né? Eu vejo como a programação uma coisa muito de um outro aspecto, não humano, né? Ah, bacana. Não sei, é a minha percepção. Eu né? também percebo o ser humano, a gente, e principalmente os psicólogos que são da TCC, como eu, né, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha muito com o comportamento. Então, o comportamento ele é aprendido, né? Então, tudo que eu faço, eu aprendi em algum lugar. Obviamente que tem coisas que eu aprendo sozinha também, né? Mas isso é ao longo do tempo, né? Às vezes a criança é pequenininha, ela já aprende coisas sozinhas, e isso é bom também. Claro. Mas existe um modelo, né? Aquele pai que... Vou pegar outros exemplos, assim, mas que é de comportamento. O pai que fuma vai passar para a criança a questão que fumar é normal, né? O pai que bate na mãe passa para a criança como tudo bem bater, né? E uma hora ele vai repetir comportamento. Então, realmente é um aprendizado. E como eu posso aprender, eu posso desaprender. Então, o que falta para você colocar isso em prática? Falta reprogramar a sua mente, anular, limpar as suas crenças? Não. O que falta para você e o que falta para a maioria é aprender. Cognição é um aprendizado. Nossos pais não nos ensinaram como enriquecer, como ser prósperos, como fazer dinheiro. Não nos ensinaram. No entanto, nos deram valores, nos ensinaram o que é certo e o que é errado. Mas, se nossos pais não nos ensinaram a ser prósperos, a ser ricos, a mudar a nossa vida, porque na maioria das vezes nem os nossos pais modificaram as deles, e assim como os meus pais continuaram vivendo a mesma vida até a morte, então a culpa não é deles, muito menos sua. Agora, se você é mulher assim como eu, provavelmente você tem aprendido a obedecer. Obedecer os pais, obedecer os avós, obedecer os mais velhos, obedecer os professores e quando casa, obedecer quem? O marido. Calma, não estou puxando a sardinha pro lado do feminismo nem do sexismo, mas estou te mostrando aqui uma realidade que vem acompanhando a história ao longo de gerações. Então, se nós não aprendemos outra coisa que não fosse obedecer, se nós não aprendemos outra coisa que não fosse manter a mesma realidade, na escola foi exatamente a mesma coisa que aconteceu, tanto na escola quanto na faculdade. O que eles queriam? O que os professores extraíam dos alunos? Passar de ano. Então, tiraram uma nota que ficasse na média para ser aprovado. E hoje em dia, na sociedade, a maioria das pessoas está em uma média para ser aprovado na vida. Uma média de salário, mantendo o mesmo ganho na maioria das vezes, quase sempre igual durante a vida toda, que é bem parecido com as dos amigos, que entra ano, sai ano, eles continuam ganhando a mesma coisa. E por que isso se repete? Porque você foi programado para isso? Programado para a mesquinharia? Programado para o fracasso? Não. É porque você não aprendeu a fazer diferente. Porque se você soubesse, você já teria feito. E se eu te ensinar a fazer diferente, eu tenho certeza que você consegue fazer diferente. Se você tiver alguém que te ensine, você consegue aplicar. Porque a culpa não é sua que você não tenha aprendido. A culpa é sua se você não quer aprender. Aí é diferente. Só que quem te ensina também tem uma responsabilidade. E eu, como treinadora, eu, como mentora, tenho responsabilidade em te ensinar. E te ensinar do jeito correto. Porque se você aprender do jeito certo, não tem como dar errado. Você vai conseguir.
E é exatamente isso que falta para as pessoas que querem expandir a mente, que querem alterar a realidade, que querem mudar a vida delas, utilizando a lei da atração. Elas não precisam de mais uma técnica, elas precisam aprender a alterar a realidade, mudar a forma como pensa e modificar tudo ao seu redor de maneira consciente e intencional. Ou seja, se você não quer ser um robô parecido com a outra pessoa, como você pode aceitar a ideia de que alguns áudios ou sons, ou até mesmo repetições, ou cursos de final de semana seriam suficientes para reprogramar a sua mente? Agora, raciocina comigo. Digamos que você foi lá, que você reprogramou a sua mente e fez tudo o que te ensinaram na internet. Como é que você vai saber se realmente a sua mente já foi reprogramada? Me fala, você sabe me dizer? Quando que reprograma? Se o carro quebra, você vai no mecânico. O mecânico acha o problema e arruma o problema. Te entrega funcionando e te dá garantia, não é verdade? Agora, quando você tenta reprogramar a sua mente, como é que você sabe se deu certo? Se realmente reprogramou? Se a crença foi desinstalada? Sim, porque tem muito guru por aí, tem muita gente que ensinou a lei da atração do jeito errado para você, e eles disseram que você precisa desprogramar, programar, reprogramar e alinhar. E como é que você sabe que isso realmente aconteceu? Qual é a garantia? Qual é a certeza que você já reprogramou? Não há garantia, não há certeza nenhuma. E na realidade, não existe isso. Se tem algo que você vai descobrir durante todo esse documentário é que não existe isso que você vem acreditando até agora. E se realmente isso de fato funcionasse e acontecesse, você já teria resolvido todos os problemas da sua vida. Já seria uma pessoa mais calma, com menos ansiedade, já teria feito toda a reprogramação exata, já teria ganhado mais dinheiro, a sua vida já teria mudado, já teria ganhado na loteria. E aí, você ganhou na loteria? Não. Então, afirmações. As afirmações podem ser usadas para reprogramar a mente? Será que elas realmente alteram a crença? Uma mentira dita 1000 vezes pode se tornar uma verdade? Infelizmente, essas afirmações deixam a pessoa ainda pior. Sabe por quê? Porque ela sente o peso da culpa por não conseguir manifestar a vida dos sonhos. Ela fica agoniada, se culpando e não sabe onde está o erro. Porque eles te ensinaram que você tem que fazer desta forma e se você não conseguir, a culpa é sua. É porque você não se alinhou com a frequência, é porque não sentiu, é porque não vibrou corretamente. Tem que sentir. Se não der certo, é porque você fez errado. Isso te deixa com mais culpa. E esse é o motivo do porquê mais de 89% das pessoas desistem e não conseguem resultados definitivos para a vida dela. Porque elas tentaram e não conseguiram. Você sabia que o Brasil é o país com maior índice de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde? E também o quinto em depressão. É um número bastante alto, você não acha? Mas vai entender, vai pesquisar qual é o país que mais aceita gurus de lei da atração. O Brasil. Eu sei que a culpa não é sua, eles te ensinaram errado. E será que tem solução para o seu caso, já que você aprendeu errado? É claro que tem. Veja pelo lado bom. Você foi atraída para esse documentário, não foi por acaso. Você está aqui porque está preparada para destravar de vez e usar a verdadeira lei da atração corretamente. A lei da atração consciente é o que eu já ensinei para tantas milhares de pessoas. E você também pode aprender. E para te comprovar o que eu estou te mostrando aqui, nesta primeira parte, existem estudos conduzidos pela Joanne Wood, professora de psicologia da Universidade de Waterloo, no Canadá. Ela mostra que o uso das afirmações, também conhecida como autossugestões positivas, não apenas são ineficazes, como podem ser prejudiciais. E a pesquisa que ela fez afirma que entre voluntários com baixa autoestima, a repetição das frases conhecidas, frases de autoafirmação, como eu sou rica, eu sou amada, não foi capaz nem de melhorar o humor destas pessoas. Na verdade, houve até uma piora significativa. E ela escreveu em um artigo, abre aspas, esses resultados indicam que a autossugestão positiva só funcionou, ainda que minimamente, para aqueles com a autoestima elevada, quem já se sentia bem consigo mesmo, fecha aspas. Em outras palavras, a não ser que você já esteja se sentindo confortável com quem você é, a autossugestão positiva ou as afirmações positivas, além de não fazerem com que você se sinta melhor, podem te deixar ainda mais para baixo. Por quê? Porque repetir mensagens positivas, um ritual defendido por muitos gurus em todo o mundo, não funciona. E nem todas as afirmações positivas, mesmo que positivas, nem todas são iguais.
Quando achamos uma afirmação exagerada, ela não só pode não funcionar, como pode também ter um efeito negativo. Ela não pode fugir da realidade da pessoa. Porque se foge demais da realidade da pessoa que utiliza, é porque ela está se enganando. A professora emérita da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa e chegou à conclusão que cerca de 70% do nosso diálogo interno tende a ser negativo. Essa negatividade, ela vem protegendo a nossa espécie há milhares de anos. Nunca chegamos num ponto em que o nosso fluxo de pensamento seja totalmente positivo. E quanto mais julgamos nossos próprios pensamentos, piores eles ficam. Então isso quer dizer que tentar pensar positivo, que é o que você vem fazendo na sua vida durante tanto tempo, só pode te deixar ainda pior. Porque seu cérebro irá se recusar a modificar uma crença que é muito distante. Resumindo, ele entra em conflito com ele mesmo. E em seguida, você começa a se sentir mal por estar nesse conflito. E ainda pior do que quando começou. Porque você começa a entrar em uma discussão, começa a entrar em uma briga com você mesmo. Já não aconteceu de que quando você tentou ficar pensando positivo ao longo do dia e então você teve um pensamento negativo e algo ruim aconteceu e você começou a se culpar por ter pensado negativo e aquele negativismo começou a te puxar para baixo, você ficou preocupada por ter pensado negativo e aquilo que era negativo deveria ser bom e se transformou em algo horrível na sua vida? Já não aconteceu isso com você? Porque isso acontece com todas as pessoas e que o nosso cérebro faz isso. Então, esta briga, esse jogo e todo esse diálogo interno que tem, que você tenta mudar a duras penas, você está perdendo tempo e está jogando contra você. O cérebro tem duas bases, crítica e analítica, que são a mesma, e emocional. Se a emocional aceita e acha que tudo é lindo, por exemplo, eu sou rica, a analítica em seguida virá para derrubar o eu sou rico. Ela vai dizer, não, você não é. É uma mentira. É por isso que as pessoas não saem do lugar. Elas dão um passo para frente e outro para trás. Mas é o inconsciente que precisa mudar? 95% da atividade é inconsciente. A atividade cerebral que decide se muda ou não é a inconsciente. É a consciente. É neural. É a bioquímica cerebral. Comportamento do neurônio. Porque ele pondera se vai executar ou não. Não é o inconsciente que determina se muda ou não o jogo. É a atividade cerebral consciente. Por outro lado, você sabia que as células do corpo humano têm uma variedade de receptores que permitem que elas se comuniquem com outras células e com o ambiente ao seu redor? Esses receptores, eles podem ser divididos em algumas categorias gerais. Só para você ter uma ideia, receptores de membrana e receptores intracelulares. Receptores de membrana são proteínas que estão localizadas na membrana plasmática das células. Elas podem se ligar a uma variedade de moléculas, incluindo neurotransmissores, fatores de crescimento, e as moléculas sinalizadoras do seu ambiente também interferem nisso. Então, quando um receptor de membrana se liga a uma molécula, ela desencadeia uma cascata de eventos que leva à resposta celular. Existem muitos tipos diferentes de receptores na membrana, cada um com a sua própria função específica. Alguns exemplos de receptores incluem receptores de neurotransmissores, que se ligam a transmissores liberados pelos hormônios. Quando pensamos em algo, nosso cérebro libera neurotransmissores que podem afetar as células em outras partes do corpo. Por exemplo, quando pensamos em algo que nos deixa felizes, então o nosso cérebro liga neurotransmissores com a dopamina. E esses neurotransmissores podem ter um efeito positivo nas células, como aumento da produção de energia, melhorando a função imunológica. Da mesma forma, quando pensamos em algo que nos deixa triste, nosso cérebro libera cortisol e adrenalina. Estes podem ter um efeito negativo nas células, causando estresse e diminuindo a sua função imunológica. Onde eu quero chegar? Os pensamentos afetam as células e todo o resto que acontece na sua vida é afetado da mesma maneira. Quando pensamos em algo que nos deixa estressados, então o cérebro libera essa expressão, libera esta informação. Porque é sempre o seu pensamento quem inicia todo um processo. É que se fala muito em pensamento positivo, em psicologia positiva, né? Como se fosse é só assim, então tô pensando que vai dar certo, então vai dar certo. Né? Não, você tem que ter argumento pro teu próprio cérebro. Com certeza, né? Pra você acreditar naquilo com A mais B. Isso, com convicção, né? Porque então se eu estudei, por que eu vou tirar 0? Eu posso não tirar 10, mas eu posso tirar 3. Mas não o 0. Se eu fui pra aula todos os dias, eu também pode ser que eu não tire 0. Mas e se eu tirar 0? Sim, pode ser que tire também.
Sim. né? A gente vai racionalizando, que é essa a ideia. Tá. Quando eu racionalizo, eu faço uma ressignificação daquele meu primeiro momento, né? Então não é só, então você vai pensar positivo, vou tirar 10, vou tirar 10, vou tirar 10. Se você não estudar, você não vai tirar 10. Não adianta, exatamente. Né? É pior então, ainda. eu sempre falo assim, vou ganhar na loteria. Se você não jogar, não ganha. Não ganha. Né? Então você tem que ter comportamento. Exatamente. Né? Exatamente. Um comportamento que vai modificar esse teu pensamento e vai modificar teu sentimento também. Exato. Que se meu sentimento era de ansiedade, de medo, ele vai se transformar em segurança, Isso. né? Em confiança. Então, mas precisa dessa racionalização. Sim, que sim. é diferente do pensamento positivo. Por isso não basta pensar positivo. O pensamento positivo é outra metáfora, aliada a uma mal interpretação pela lei da atração, vamos dizer assim. Porque quando se pensa positivo sobre algo, significa que existe um cenário negativo e de caos. E para isso a pessoa faz força para pensar positivo e neutralizar a negatividade que ela está vivendo. Geralmente, se a pessoa precisa ser positivo, pensar positivo, quer dizer que a vida dela está bem o oposto do que ela gostaria. Observe. Se você é positiva, pensa positivo e vai atrair coisas positivas, mas tem boletos para pagar, problemas com doença, é demitida, o dinheiro some, tudo de ruim acontece na sua vida, ou seja, a sua vida está em um completo caos. Portanto, pensar positivo é uma ilusão. Não me entenda errado. Não estou dizendo que ser positivo é ruim. Faz bem melhor pensar positivo do que pensar negativo, mas ser positiva e ter um pensamento positivo o dia todo não altera a sua realidade. Se fosse assim, desde 2011, quando o livro e o filme O Segredo foram conhecidos, muitas pessoas entenderam que era só pensar positivo. Se isso fosse um fato, todos teriam aplicado isso e, tcharam, daria certo. Só que não foi bem assim que aconteceu. Só pensar positivo e só ter fé que as coisas vão dar certo não é o suficiente. É muito mais do que isso. Faz sentido para você que já tentou tanto, já pensou positivo e nada funcionou? Eu costumo dizer para os meus alunos que a lei da atração é bem mais fácil do que se imagina. E é bem provável que você só precise aprender da forma correta, com um passo a passo, com um método, um guia definitivo, como foi para os meus alunos, como foi para este aluno, que ele vai contar a história dele aqui para você. Meu nome é Bruno Fernandes e junto com minha esposa nós temos uma escola de idiomas online, onde ajudamos adultos no Brasil e no exterior a aprender inglês com a metodologia própria para adultos, né? De cara, já te falo o seguinte, nós temos uma vida antes da Tia Lu e uma vida depois da Tia Lu. Tá? Por que nós podemos falar isso? Bom, porque ela realmente contribuiu muito para a nossa mudança de vida. Nós tivemos resultados expressivos nas nossas vidas. Nós alcançamos nossos objetivos, estamos realmente alcançando aquilo que nós gostaríamos. E muito disso se deve, né, aos conhecimentos transmitidos pela treinadora Lucimara de Moraes. Ela explica o tema Lei da Atração de uma maneira muito simples, muito fácil de entender. Então ela consegue aprofundar no tema, provar pra gente que isso realmente funciona com fatos científicos e de um jeito simples de entender. Ela tem, né, o que chama de skin the game, né, que é a expressão que quer dizer, né, pessoa que bota a cara mesmo, que mostra mesmo, que está ali, né, não é só falar assim não, né, ela está ali mesmo, mostrando resultados, e eu posso comprovar porque eu conheço, né, o conteúdo dela desde o começo. Então ela mesma teve resultados expressivos, e os alunos dela também, inclusive eu também, eu e minha esposa, né, então assim, nós também tivemos muitos resultados e temos, né, graças aí aos conhecimentos que ela transmite no conteúdo dela. Se você está em dúvida, se você deve ou não fazer, né, o método da Lucimara de Moraes, olha, só tenho a dizer o seguinte, pode fazer, faz mesmo, porque pode ser o melhor investimento que você pode estar fazendo na sua vida. Se você souber como colocar a lei da atração ao seu favor, da maneira correta, você vai ter resultados expressivos na sua vida. Você vai alcançar os seus resultados. Eu posso falar por experiência própria. Porque a partir do momento que eu e minha esposa passamos a aplicar, né, de acordo assim com os ensinamentos da professora Lucimara de Moraes, nós tivemos resultados, estamos tendo. Tome a decisão correta aí. Bora pro método da professora Lucimara de Moraes. Agora você entende por que a sua vida está estagnada? Agora você percebeu o porquê todas essas técnicas que você vem utilizando não são eficazes? Muitos me perguntam assim, eu já fiz de tudo que me ensinaram, não sei onde é que eu estou errando, onde eu erro? Você já percebeu? Quais são os principais erros que você vem cometendo? Porque você já entendeu o que é que você fez e que estava errado. E o porquê não deu certo para você até agora.
Por que funciona para os outros e não para você? Ou pior, porque você só consegue resultados pequenos, mas nunca o resultado grande que você tanto deseja, como a loteria, a casa própria, a liberdade financeira, que você tanto merece. Na verdade, são 3 caminhos que você tem a seguir. O primeiro deles, aplicar a lei da atração da esperança, que é aquela que você faz e espera que tudo dê certo. A segunda opção, aplicar a lei da atração da técnica, da energia, da vibração, que em 89% dos casos das pessoas que utilizam não funcionou. Ou a terceira, aprender e usar a neurocriação da realidade. Aplicar a lei da atração consciente. Usar a neurociência para proporcionar a transformação definitiva na sua realidade. E é aí que você se torna um criador consciente da sua realidade. A verdade é bem simples. Tudo na nossa realidade, tudo na nossa mente, funciona e responde a estímulos. Você só pode alterar a sua experiência quando passar a mudar o estímulo consciente. É o que eu chamo de cenário da realidade. Então, mudando esse estímulo, a mente enxergará as coisas de modo diferente. E isso muda a forma como você pensa, muda a forma como você se comporta, muda a forma como você faz as suas escolhas, muda o resultado final. E como faz para criar esses cenários conscientes? Quais cenários são esses? Como mudar e criar os cenários da vida que você quer? E o que isso é, afinal? Tudo isso eu ensino dentro do meu treinamento. Tudo isso eu vou explicar, passar para você ao longo desse documentário. Tudo isso eu mostro, já mostrei a milhares de pessoas. E durante esse documentário você irá aprender como isso funciona na realidade física e como mudar a sua vida sem depender de técnica, nem de energia, nem de vibração, nem de nada místico. Mas será que lei da atração funciona para qualquer coisa e para qualquer pessoa, mesmo as pessoas que não te conhecem? Bom, a Wilma também não me conhecia, entrou pro método, conseguiu dinheiro inesperado e eliminou 6 quilos só colocando em prática o que eu ensino. Confere. Me chamo Wilma, sou de São Paulo e sou muito grata por ter conhecido a Tia Lu. Eu não conhecia, maratonei os vídeos no YouTube e não tive dúvida, entrei pro treinamento. Sou muito grata porque aprendi muita coisa, mudou muita coisa na minha vida. Já tive algumas conquistas, não enfrento mais filas por conta do pensamento consciente, das escolhas. E também já recebi dinheiro inesperado e também consegui eliminar 6 quilos com o pensamento consciente. Eu sei que isso é só o começo, tem muito mais para vir. Sou muito grata, muito grata, Tia Lu mesmo. Gratidão, Tia Lu. Gratidão, equipe maravilhosa. Sou muito grata por ter conhecido vocês. Sim, durante o documentário você irá aprender, porque eu irei falar de tudo isso para você. Vou te ensinar sobre a verdade, a realidade da mente inconsciente. É verdade que pensamento não tem o poder de alterar a realidade? Quem foi que disse essa bobagem? Na segunda aula, no segundo episódio do documentário, eu vou te revelar tudo isso. Lembrando que ainda tem outros episódios pela frente. Você tem que assistir até o fim. Já vou te revelar qual será o tema do nosso próximo capítulo. E você não vai perder de jeito nenhum. Primeiro capítulo foi impactante ou não foi? Me conta, quero saber. Eu tenho que te decepcionar agora, porque ao longo deste primeiro capítulo, você acompanhou o passo 1, o início deste grande filme que impactará a vida de milhões de pessoas. Mas tem muitas pessoas que estão esperando, estão aguardando, achando na cabeça delas que este filme é para te vender alguma coisa. E eu vou te decepcionar, porque eu não vou vender nada para você durante este filme. Eu te chamei para um filme transformador, e é exatamente isso que você vai ter ao longo dos 3 capítulos, do começo ao fim. Mas saiba que, se você, assim como muitas pessoas já colocaram o nome na lista e estão esperando a abertura da formação Método Lei da Atração Consciente, saiba que o método será aberto oficialmente às suas vagas só lá no dia 4 de fevereiro. Como você pode ver, o nosso filme terá o seu 3º capítulo, o último capítulo, no dia 1º de fevereiro. Isso quer dizer que o filme vai ter sido todo mostrado para você, sido todo exibido, e eu não vou te vender nada ao longo do filme. Mas somente para aquelas pessoas
que querem uma vaga no método, que estão esperando desde o ano passado para isso, elas só vão conseguir uma vaga no dia 4, quando eu abrir oficialmente as inscrições. Faz o seguinte, então. Entra para o grupo para não perder nenhum aviso. Assista todos os capítulos disponíveis nesse filme e aguarde ansiosamente, mas se prepare antes. Porque a turma oficial do método não vai abrir durante o filme. Ela vai abrir no dia 4 de fevereiro, domingo, quando eu farei uma aula oficial de abertura das vagas. Durante o filme não terá abertura. Então você vai assistir o filme do começo ao fim. E somente lá no dia 4. Somente junto aos grupos, somente junto às pessoas que estão interessadas em uma vaga, é que nós vamos fazer uma aula explicativa, tirar as suas dúvidas e nesta aula eu vou oficialmente fazer a abertura da turma e liberar as vagas deste ano de 2024, com todas as novidades, com tudo que vem pela frente nesta formação. E se você quer uma vaga, você tem que participar da aula no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, aqui pelo YouTube. Marca na sua agenda o próximo capítulo, que é agora na terça-feira, dia 30 de janeiro, o segundo capítulo do filme. Já marca na sua agenda também o terceiro capítulo do filme, que será dia 1º de fevereiro, e marca o compromisso que você tem com a sua mudança, que será a abertura oficial da turma, dia 4 de fevereiro, às 20 horas, aqui pelo YouTube. Vou deixar aqui abaixo o link dos capítulos e o link desta aula especial, onde eu farei a abertura da turma. E lá você terá a oportunidade de começar a mudança de vida que você tanto quer. Te vejo no segundo capítulo. Até lá! No próximo capítulo do filme, O Fim da Lei da Atração, você irá conferir como a realidade é criada. O coração é mais forte que o cérebro? É preciso sentir para manifestar? É preciso acreditar e ter fé? O inconsciente é o que comanda a sua vida? Já digo que a resposta é não. Eu sei, você aprendeu o oposto disso. Então, agora você já sabe que não dá para perder o próximo capítulo do filme, O Fim da Lei da Atração. Anote na sua agenda e coloque um despertador no seu celular para o capítulo 2 e venha conferir na estreia. Traga papel e caneta para anotar tudo e convide mais pessoas para descobrirem juntos. O Fim da Lei da Atração, o filme.